Olá pessoal, vamos começar a falar agora já de uma parte um pouquinho mais não avançada ainda, que ainda estamos na inicial, mas já uso umas estratégias um pouco mais diferentes aí na parte de PLN. A gente vai falar sobre stemming e lematização. Tá? Até agora a gente estava vendo o quê? Como pegar um texto, colocar ele numa lista, fazer algumas manipulações bem basiquinhas, né? Agora a gente já vai fazer uma manipulação não tão natural assim pra gente. O que seria o stemming e a lematização? Vamos pegar essa lista aqui com essas três palavras. Andei, lendo e dormir, certo? Bom, pode ver um verbo andar, conjugado no primeira pessoa do passado, lendo, um gerúndio, né? O verbo ler no gerúndio, e dormir, um verbo no seu infinitivo mesmo. O stemming, ele é uma técnica que ele vai reduzir a palavra para o seu tronco, tá? Em inglês, stem é tronco. Então ele vai cortar ali a palavra de uma maneira que as suas diversas variações fiquem do mesmo jeito. Andei, andou, andarão, andando, tudo vai ficar ande, ok? Igual li, lendo, algumas outras coisas vão mudar para ler, por exemplo, né? Isso vai depender do algoritmo utilizado, é só um exemplo aqui. E dormir vai virar dorme, porque dormir, dormindo, dormirei, dormiu, tudo vai ficar do mesmo jeito. Isso é interessante porque muitas vezes, normalmente, na verdade, a conjugação do verbo não interessa para a gente fazer um comparativo. A gente quer fazer o comparativo da ideia do texto, a gente quer saber o que aconteceu naquele cenário. Então, se eu conjugo o verbo e tenho tokens diferentes para esse verbo, eu vou perder a ideia, eu vou perder as ações que aconteceram ali. Então, eu não vou ter assim o mesmo cenário. Se eu tenho todos os verbos na mesma conjugação, na mesma forma, eu vou saber as principais ações que aconteceram naquele texto. Então o stemming faz isso, né? A técnica de stemming. Ele reduz ao tronco da palavra. Já a lematização, ela reduz ao lema da palavra. Ela pega o verbo e transforma em seu infinitivo, com base em algum dicionário ali. Tá? Então, por exemplo, o mesmo exemplo aqui, né, do andei, lendo e dormir, ficaria como andar, que é o andei no infinitivo, ler, que é lendo no seu infinitivo, e dormir já está no infinitivo, ele não vai mudar nada. Então todas são reduzidas ao seu lema. Ok? Isso aí ajuda bastante. O stemming tem a característica de normalmente ele ser mais rápido a sua execução, a lematização é um pouco mais complicada, é mais lento a execução, e cada um vai ter a sua hora, a sua funcionalidade, cada um tem seus pontos fortes e fracos. Ok? Uma coisa, a biblioteca Space não faz stemming, a Space só faz lematização. Então nós vamos trabalhar com lematização, até uma estratégia que ela vai trazer as palavras com mais significado, né? Uma das desvantagens do stemming, se eu for fazer uma nuvem de palavras que passaram por stemming, vai ser uma nuvem de palavras um pouco feia, não vai ser muito legal de olhar ela. Agora, se fizer uma nuvem de palavras com palavras que passaram pela lematização, tranquilo, já é mais semântico, as pessoas que olharem vão entender melhor. Então, tem várias, como eu falei, pontos fortes, pontos fracos, mas o Space trabalha com a lematização, ok? Então, vamos olhar isso em Python. Aqui eu tenho um código, rapidamente falando sobre ele, coleto o texto de ciência da computação na Wikipédia, limpo o HTML, estou usando o core de processamento de linguagem natural, um pequeno aqui do Space, limpo o conteúdo, uso o conteúdo limpo da Wikipédia para gerar um documento, né, um objeto do tipo PLN documento, uma instância dele. Aí depois eu estou tokenizando esse documento de uma maneira que eu pego as palavras, tokenizo de uma maneira a considerar palavras, o texto, tirando alguns símbolos, algumas características aí para deixar mais textual, e só guardo o que for alfabético e o que não for stop word.
certo? Aí eu gero os tokens e aqui eu faço uma contagem dos tokens. Executar uma vez só para a gente ver. Que é legal a gente ir acompanhando a evolução no resultado. Beleza, ó, ciência, computação, Wikipédia, enciclopédia, livre, língua, usam referências, as palavras da maneira que elas estão, né? Inclusive letras maiúsculas, minúsculas, da forma que está escrito lá. Vamos olhar aqui como que seria a questão da lematização. É muito tranquilo em Python com Space fazer isso. Seria só fazer isso aqui. Onde eu estava passando as palavras limpas, né, em sua ortografia ali, eu passo agora o lema. Vamos ver? Uma coisa interessante é que quando eu passo o lema, muitas palavras não vão mudar. Ó, aqui teve uma que provavelmente mudou. Talvez sim, talvez não. Mas o que que acontece? O lema ele só funciona para verbos. Eu não vou usar outras palavras. Então eu não preciso nada que não seja verbo. Então aqui ao invés de is-alpha, vamos usar uma outra opção, que seria o pós. Pós igual verb. Certo? Então, uma característica super bacana do Space é que eu consigo saber a classe gramatical de uma palavra. Então, quando eu passo o meu token para o Space, ele fala, não, ele pertence a essa classe gramatical. Agora eu vou pegar só os verbos desse nosso texto, ok? E ainda estou tirando as stop words, né? Só que ele trouxe algumas coisas aqui que ele considerou verbo, ele não é perfeito, né? Que não são. Então vamos manter aqui o nosso end e que os tokens sejam só is-alpha. Ou seja, vai ter que ser verbo, vai ter que ser alfabético e não pode ser, né? Não é stop word. Vamos olhar agora o resultado. Vai ver que vai ser uma quantidade bem pequena agora de palavras, porque a gente limitou bastante, só 314 palavras, mas vejam que em geral elas estão ali no seu infinitivo, né? Algumas palavras que contêm verbos, né? Ele considerou, então tem algumas características, ainda precisa mais limpezas, mas vejam que os verbos já estão ali no seu infinitivo. Isso aqui já ajuda bastante a gente entender a questão das ações de um texto e evita eu ter a mesma palavra, uma mesma ação conjugada de diferentes maneiras e parecer coisas diferentes, né? Que nem a gente viu aqui no começo, ó, usar, criar. Então ele vai deixar semelhante as palavras, trazendo um ganho pra gente, ok? Vou dar um destaque aqui para esse pós, ele é bem legal, vale a pena a gente dar uma olhada nele. Até vou criar um outro forzinho aqui, um for só para a gente dar uma olhada. Eu vou criar daquela maneira que a gente sempre cria em várias linhas. Vou criar aqui o for do documento novamente. Até vou deixar ele aqui. Se o token é alfa, a gente vai dar um print numa coisa bem legal aqui. O token é o token ponto o texto dele concatenado. Eu vou colocar 2 pontos para ficar com uma carinha de dicionário aí, pra gente já ter uma ideia do que dá para fazer com isso. Eu vou pegar o token e o seu pós, né? Parse of speech, né? Seria a pós é a abreviação de parse of speech, ok? E eu vou printar isso, não vou printar isso, não quero mostrar isso. Estou comentando aqui para não aparecer. Acho que eu posso comentar isso aqui também, não vou precisar disso. Vamos olhar como que fica essa lista? Aqui eu estou mostrando linha a linha para ficar mais fácil da gente ver, poderia mostrar em forma de lista. Coloquei 2 pontos aqui para ficar com uma carinha de dicionário, né? Reparem que, olha que legal, ele pega as palavras
cookies, não. E vai dando características para elas, né? A gente poderia buscar aqui, ó, um verbo, pode é verbo, beleza? Mas é meio confuso, propN e ADP, o que é isso? Isso aqui, pessoal, eu recomendo muito que vocês olhem as documentações das bibliotecas que usamos. A biblioteca do Space é essa aqui, ó. A gente consegue ver a documentação dela em space.io/API token e a gente vê várias coisas aqui. Uma das coisas que a gente pode fazer uma busca por POS, aí ele vai descrever pra gente, ó. Curse granted part of speech, que eu falei, né? POS é part of speech, from the universal POS tag set. Com isso, a gente consegue ver aquilo ali. Mas antes eu vou falar aqui dessa parte da documentação que é muito bacana. Aqui, ó, se eu olhar os atributos que um token meu tem todos os atributos descritos aqui, o que é cada um, e quando necessita algum complemento, ele já coloca o link, que é o caso que a gente vai usar agora, né? É um stop word, o que é, né? A questão morfológica, a análise morfológica, isso aqui é muito legal. Depois a gente pode ver em outro momento. Mas o POS, Universal POS Tag Set, a gente pode olhar aqui, ó. Por exemplo, verb é um verbo, né, do inglês. Mas o que é aquele non que estava estranho? A gente recorre a um Google Tradutor, né? Quem sabe já inglês tranquilo, quem não sabe, a gente recorre a um Google Tradutor. É o substantivo. O ADP, por exemplo, vai aparecer em AD, algumas coisas assim. Adposição, tá? Então a gente pode, ó, interjeição. Então a gente olhando lá na nossa lista, pode olhar aqui, ó, propN. O que é um propN? Olhamos, vamos ver aqui. PropN, pronome, ó. Mas eu não lembro agora o que é pronome. A gente olha no Google Tradutor, não tem problema. Pronome, tá? Então ele tem esse facilitador, essa documentação é bem legal, ajuda bastante. Tem muitas ideias que a gente pode seguir ali e pode ir usando aqui, ok? Então a gente consegue saber a classe gramatical de um token dentro da minha lista. Isso vai facilitar bastante. Então, quando a gente for fazer um trabalho de lematização, por exemplo, a gente pode lematizar somente os verbos, não precisa lematizar todo o texto, que foi o caso que a gente passou aqui. E se eu quiser criar, por exemplo, um dicionário com as palavras e a sua classe gramatical, também viram que é bem tranquilo, que a gente já tem um conhecimento de dicionários em Python, enxerga a carinha aqui, né, da chave e o valor da chave, beleza? Então, com isso a gente consegue já lematizar um texto e estamos trabalhando com um texto grande. Ok? Só para a gente dar um exemplo rápido aqui, que eu estou um pouco agoniado com isso, eu vou mostrar num texto pequeno, porque a gente está trabalhando sempre com um texto muito grande. Aliás, vou mudar aqui e vou deixar o nosso documento bem pequenininho. Eu vou usar 3 palavras. Vamos usar aquelas 3 palavras que a gente viu no começo do vídeo, que foram, só para a gente lembrar. Aqui. A gente viu essas 3 palavras. Andei, lendo e dormir. Vamos só tirar as aspas. Deixar uma string só, ele já vai fazer a quebra. Vamos ver como ficaria isso. Para ver se eu não menti para vocês usando texto grande, enrolando todo mundo aí, né? Palavra andei, palavra lendo e a palavra dormir. Pode ver, ó, quando eu lematizei, usei todo o esquema, virou andar, ler e dormir. Beleza? Então, isso é reduzir uma palavra ao seu lema.